Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Nesta manhã, do dia 14 de junho de 2020, nós possamos meditar na Palavra de Deus, aprender mais de Cristo, mais do que a Bíblia tem para nós como indivíduos, como igreja, e assim continuar crescendo para a glória de Deus Pai. Nesta manhã, nós estudaremos o tema oculto bíblico. E nós não vamos trabalhar um texto-chave especificamente, né? Vamos trabalhar vários versículos, vários textos diferentes ao longo da exposição. Por isso, nós vamos deixar para fazer a leitura à medida em que caminhar o assunto. Vamos então dar início com uma oração. Pai, em Tua presença, somos gratos, ó Pai, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias e pelas Tuas bênçãos derramadas sobre nós. Agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, estudar a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e aprender mais de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ser conosco, Pai, precisamos de Ti. A oração fazemos em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Portanto, vamos trabalhar o culto bíblico. Para falar de culto, nós precisamos iniciar com uma breve caminhada histórica para entender como ele aparece ao longo da história, do relacionamento de Deus com os homens. Então, antes de a gente entrar no culto neotestamentário, vamos dar uma olhada como é que o culto se constrói ao longo dos séculos. Então, primeiro, a igreja e o culto no período patriarcal, representado então por lares piedosos, onde os pais serviam como sacerdotes, não havia, no princípio, nenhum tipo de culto coletivo. Embora Gênesis 4:26, que nós já estudamos recentemente, parece indicar uma invocação pública ao nome do Senhor. Mas não dá para afirmar isso. No tempo do dilúvio, a igreja foi salva na família de Noé. Até o tempo de Moisés, o temor a Deus mantivera-se vivo por meio das famílias. Então, quando nós pensamos em período patriarcal, na verdade, além um pouco, que vai até o período de Moisés, nós temos aqui toda a ideia do culto bíblico, ele acontecendo no ambiente da família. Então, a palavra era ensinado os ritos dos sacrifícios, a forma de louvar e glorificar a Deus era ensinado de pais para filhos, e isso era feito no ambiente familiar. Então, o culto, o primeiro momento, o culto bíblico, ele se dá no culto doméstico, um culto estreitamente familiar. Segundo momento, nós temos então na igreja e o culto no período mosaico. Então, até o período patriarcal, até Moisés, depois no período mosaico, que é o período que é marcado pela figura de Moisés. Depois do Êxodo, então, o povo de Israel foi organizado em nação e constituiu também a Igreja de Deus. Então, lembrando, o povo sai do Egito e se torna uma nação independente. Se torna um povo mesmo, agora independente, forte, uma nação estruturada, com terra própria e com uma organização social bem trabalhada, sempre tendo aí Deus no centro da sua história. Depois vem ser colocado também a figura do rei, mas isso é um outro assunto. Então, Israel, depois desse período patriarcal, entra no período mosaico, e seguindo depois de Moisés, esse povo é organizado então como uma nação. E ele então constitui uma nação, e a igreja ela fica associada ao povo como nação. Então, a igreja de Deus e a nação de Israel, elas meio que nascem juntas, nessa ideia de culto público, de adoração pública, não só familiar, mas agora comunitária. Isso vem a surgir nesse contexto, já no período mosaico, e seguindo dali para frente. Então, essa ideia foi enriquecida com o culto cerimonial, em que a religião da nação podia encontrar expressão, portanto, visível, além do ambiente familiar. A igreja não tinha organização independente, mas a sua existência organizada estava no Estado. Israel foi então um Estado-igreja. Os estrangeiros só podiam participar ou entrar para a igreja tornando-se, portanto, cidadãos do Estado. O culto religioso era regulado em seus menores detalhes. Foi na maior parte cerimonial e ritual, e encontrou a sua mais elevada expressão nos cultos do santuário em Jerusalém. Então, quando nós entramos no período mosaico, nós entramos então, e Israel se torna uma nação. A ideia do culto público, biblicamente falando, começa a ser construída. Então sai do ambiente estritamente familiar e passa a ser um ambiente
nacional. Então nós temos aí o tabernáculo sendo elaborado, sendo construído pela direção de Deus, todas as leis, né, que especificavam a forma dos rituais, os tipos de sacrifício, como deveriam ser feitos, os levitas sendo separados para o serviço do templo, né, serviço geral do templo. Então, desde a administração do serviço, né, do sacramento e tudo mais, até a realidade só um parêntese aqui, né, a questão dos sacramentos vai aparecer no Novo Testamento, mas desde a administração dos rituais como todos, o sacrifício e tudo mais, até a questão da limpeza, da organização, do transporte, do louvor e por aí vai. Então tudo isso é estruturado e organizado, né, com Israel sendo uma nação, sendo um povo, e Deus então dá essa direção meio que junta, né, para Israel como nação e como nação igreja. Então a igreja começa a tomar uns moldes, né, que lembram o que nós temos hoje no período mosaico. Em terceiro lugar, nós temos a igreja e o culto no período neotestamentário. Então, primeiro no período patriarcal, segundo no período mosaico, e terceiro no período neotestamentário, do Novo Testamento. No dia de Pentecostes, a igreja divorciou-se da vida nacional de Israel de maneira definitiva e tornou-se então uma organização independente. O que até esse tempo tinha sido uma igreja nacional, assumiu então um caráter universal. E enfim, e a fim de realizar o ideal, né, de uma ampla expansão mundial, teve de tornar-se uma igreja missionária. Então, a igreja ela toma, né, essa realidade diferente, né, no Novo Testamento a partir do Pentecostes. Então, no Pentecostes, a igreja se torna totalmente desassociada de Israel como nação. E nós vemos, né, o início ali de Atos, né, no início da igreja, toda a luta que tem, né, para justamente desfazer essa associação. O evangelho deve ser pregado não só para judeus, mas para todas as pessoas sem distinção. Então, não só para judeus, mas também para gentios. Então, isso é muito trabalhado no começo da igreja, né? Paulo, depois é trabalhado no coração de Pedro por próprio Deus, depois, através de Pedro, né, começando na casa de Cornélio, depois em tantos outros lugares. Então, o culto ritualístico do passado deu lugar ao culto mais espiritual, em harmonia com os maiores privilégios do Novo Testamento, que é a chegada do Espírito Santo entre nós. Então, há uma mudança radical de como se cultuar a Deus do período mosaico, né, até o período neotestamentário, a começar aí do Pentecoste. Então, nós temos uma mudança muito grande nesse período. Portanto, quando falamos de culto a Deus da nova aliança, né, que é o que nós vivemos hoje, nós temos que observá-lo majoritariamente na nova aliança, que é onde ele tomou os moldes semelhantes ao que nós temos nos dias de hoje. Porém, como a Bíblia é uma unidade, né, cheia de verdades atemporais, nós vamos então caminhar, né, novamente pela história, dando uma olhada pontualmente em vários princípios, né, que existem desde os primórdios, que ainda são válidos nos dias de hoje, né, ainda que são aplicáveis na igreja nos dias de hoje. Então, como eu disse, há alguns princípios que são invariáveis, eles estão presentes nos primeiros moldes do culto familiar, seguem pelos moldes do culto do período mosaico e permanecem no culto neotestamentário. Mas há tantos outros que vão se perdendo ao longo da história, porque não são princípios, mas formas. As formas inevitavelmente variam por causa da cultura, por causa do propósito para o qual você está realizando aquilo. Se é um propósito, por exemplo, de uma evangelização dentro de uma cidade pequena ou de uma cidade grande, se é um propósito de evangelização em uma cultura diferente. Então, tudo isso você vai trazendo adaptações. Um exemplo disso, você pode ver, é muito comum em cidades menores você ter uma igreja com um templo bem estruturado e toda aquela realidade voltada para o culto a Deus. No Brasil, nós temos, por exemplo, nas grandes capitais, né, em São Paulo, Rio e em outros lugares, igrejas que funcionam em centros de convenções de hotéis. Por quê? Porque não tem onde você comprar um espaço em determinados bairros para você construir uma igreja. Não existe essa possibilidade. Então, como você começa uma igreja ali, né? Como você começa a reunir uma igreja ali? Alugando lugares, compartilhando lugares. E isso não torna a igreja menos igreja, mas nós temos formatos, vamos assim dizer, diferentes. Os princípios são inegociáveis, nós vamos ver esses princípios. Mas o formato ele varia porque ele precisa comunicar e dialogar com a cultura, com o ambiente, para que tenha maior êxito dentro do propósito para o qual foi criado.
Assim, em primeiro lugar, nós temos os sinais ou marcas características do verdadeiro culto a Deus. Podemos pontuar pelo menos 3 características básicas e fundamentais do culto a Deus, características que se pode notar desde os primórdios do culto a Deus. Então, nós temos aqui 3 características. A primeira delas, que é a pregação verdadeira da palavra de Deus, nós temos algumas subdivisões. Então, primeiro, a pregação verdadeira da palavra de Deus. Essa é a marca mais importante do culto a Deus e da igreja como um todo. Mas no período patriarcal não tinha talvez a palavra registrada. Alguma coisa talvez tinha, né? A gente não sabe exatamente o quanto disso tinha, mas nós tínhamos ela verbalizada e que cumpria os mesmos moldes, né? Apesar de não ter escrita, nós temos ela verbalizada. Então nós temos a presença da palavra de Deus sendo comunicada de pais para filhos. Lembra? Nós estamos falando de princípios. Qual que é o princípio? A palavra de Deus deve ser comunicada. Então não tem que ter a obrigatoriedade dela escrita e registrada. Ter escrita e registrada é uma coisa boa, uma coisa que nós temos hoje com facilidade, que surgiu ao longo da história com mais facilidade. Mas esse não é o essencial. O essencial é que a palavra seja mantida, pregada e ensinada. Era ensinada no período patriarcal de maneira verbal. Por isso a ideia patriarcal, né, traz uma ideia muito importante dos mais velhos, teria uma importância muito grande, porque eles carregavam a história, o conhecimento das gerações anteriores, e eles repassavam para os mais novos. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, de conselhos, né, que determinavam a ordem da cidade ou de alguma coisa, você tem reuniões de pessoas mais velhas, de anciãos, para poder tomarem determinadas decisões. Então, a palavra de Deus, ela está sempre presente quando nós falamos de relacionamento com Deus. Desde os primórdios, desde o período patriarcal até os dias de hoje, enquanto houver a humanidade, nós temos a palavra de Deus como instrumento, como elemento essencial para o culto a Deus. Então, a igreja, desde então, antes da palavra registrada, como eu disse, o ensino é pregado e repassado de pai para filho, de geração em geração. Então, da palavra de Deus, né, suas leis, estatutos, mandamentos, são a base do verdadeiro culto a Deus. Cito aí Gênesis 5:9, Deuteronômio 6:7, Deuteronômio 31, 24, 26 e por aí vai. A pregação deve ser, portanto, fiel às verdades fundamentais de Deus para a nossa vida. Que deve ter uma influência controlada sobre a fé e a prática. Então, a palavra de Deus, né, ela deve ser aquela que direciona a nossa fé e a nossa prática. Então, tudo parte essencialmente, basicamente, da palavra de Deus. Culto sem pregação, leitura, exposição da palavra de Deus não é culto. Então, entenda isso. Culto sem exposição, pregação, leitura da palavra de Deus ou meditação na palavra de Deus não é culto. Nós precisamos de ter a palavra de Deus presente de alguma forma dentro do culto a Deus, para que seja de fato um culto a Deus. Caso não tenha, é palestra, é show, é qualquer outra coisa, menos culto ao nosso Deus. Dentro dessa realidade, né, da palavra de Deus, nós temos alguns desdobramentos. Primeiro, a palavra deve ser pregada a todos sem exceção. Faz parte do culto a Deus anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas, sem exceção. E isso vale desde o período aí, mais antigo, né? Desde os primórdios também. Porque nós temos, por exemplo, em Josué, capítulo 8, versículo 35, palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Palavra pregada para todo mundo, seja nascido em Israel, seja adulto, mulher, criança, seja estrangeiro que estava ali perto ou ouviu a palavra sendo pregada. Ainda cito Marcos, capítulo 16, versículo 15, que vai dizer: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então pregamos a todas as pessoas, sem exceção. Homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as nacionalidades, cor, sexo, credo, deve ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Então essa é uma ordenança de Deus. Segundo desdobramento, né, dentro a palavra de Deus como essencial, o culto deve conter momentos de adoração e louvor. Então, dentro do ambiente de culto, você tem que ter adoração e louvor, porque está previsto na palavra de Deus. Nós temos cito aqui Salmo 95, 1 e 2. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. E ainda cito Efésios 5, 19. Falando entre vós
com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E ainda Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Então, o momento de louvor e adoração, eles fazem parte, eles são previstos pela palavra de Deus e devem fazer parte do momento de culto a Deus. Em terceiro lugar, o culto deve conter momentos de confissão. A confissão se fazia no Antigo Testamento com a entrega de uma vítima sacrificial, sem a qual não havia culto. Então você tinha ali, por exemplo, a ideia do bode expiatório para a remissão dos pecados, entre tantos outros momentos, que vários tipos de ofertas que representavam tipos de pecados diferentes, que deveriam ser entregues no primeiro momento para o sacrifício, para a remissão de pecados. Então, no culto coletivo, tanto individual como coletivo, havia a necessidade dos sacrifícios para a remissão dos pecados. Então, a confissão sempre fez parte do tempo de culto a Deus. No culto da Nova Aliança, a confissão fica clara, entre outros textos, por exemplo, na oração do Pai Nosso, quando na oração, Cristo nos ensina a pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então, isso assim, um exemplo, entre tantos outros textos que vão falar da necessidade da confissão dentro do culto neotestamentário. Então, primeiro, nós vimos a pregação verdadeira da palavra de Deus, desdobra em a pregação deve ser feita a todos, sem exceção. O culto deve conter momentos de adoração e louvor, que está previsto na palavra. O culto deve conter momentos de confissão. O culto deve conter, em quarto lugar, o culto deve conter momentos de entrega de dízimos e ofertas. A oferta sempre foi um elemento integrante da adoração a Deus e uma expressão de fidelidade. Cito aí Deuteronômio 12, versículo 4 a 7, Malaquias 3, versículo 10, Marcos 12, 41 e 44, 2 Crônicas 8, versículo 5, Hebreus 13, versículo 16, e por aí vai. E eu cito aqui também a fala do reverendo Boanerges Ribeiro, que foi presidente da IPB há muitos anos atrás, se não me engano já faleceu. Mas ele cita de uma maneira muito interessante, da seguinte maneira: ninguém se iluda, o reino de Deus não se edifica com dinheiro, mas com pessoas. Após o novo nascimento, contudo, não devemos deixar de dar o dízimo. Não é a igreja que precisa de dinheiro, como às vezes nós dizemos. Nós é que precisamos trazer o dinheiro à igreja. Nosso progresso espiritual depende disso. Então, a ideia não é a igreja precisa do seu dinheiro. Não, você precisa entregar o dízimo, porque faz parte da sua fidelidade a Deus, do seu culto agradável e bíblico a Deus. Então, essa é uma realidade prevista na palavra. Essa é uma questão que a Bíblia nos ensina, e que é bem pontuada aqui também pelo reverendo Boanerges Ribeiro. Ele ainda cita 2 Coríntios 9, versículo 5 e 10, para poder embasar a sua fala. E, em quinto lugar, o culto deve ter momentos de oração. A Bíblia nos ensina que a oração faz parte do culto particular e público. As orações nas reuniões da igreja devem ser uma constante, tanto hoje como foi no passado. Então, Atos 1:4, 4:24, 12:2, 21:5, Lucas 1:10, Mateus 18:19, enfim, as mesmas orações devem ser sempre dirigidas a Deus, Mateus 4:10, e por meio e em nome de Cristo Jesus, Efésios 2:18, Hebreus 10:19, acompanhadas de humildade e ação de graças, Gênesis 18, 27, Filipenses 4, 6, Colossenses 4, 2, e podem ser feitas em silêncio ou audivelmente, mas de uma forma ou de outra elas devem ser realizadas dentro do contexto do culto. Então nós temos todas essas características dentro do culto bíblico. A pregação da palavra de Deus é essencial e fundamental. Não existe culto a Deus sem pregação da palavra ou exposição da palavra de alguma forma. A palavra deve ser pregada a todos sem exceção. O culto deve conter momentos de adoração e louvor. O culto deve conter momentos de confissão. O culto deve conter momentos de entrega de dízimos e ofertas. O culto deve conter momentos de oração. Em segundo lugar, a administração correta dos sacramentos. Então, são parte dos elementos essenciais do culto, a administração correta dos sacramentos. Os sacramentos são a pregação visível da palavra de Deus. Mandamentos advindos do próprio Cristo devem ser zeladas pela igreja até a volta de Jesus. Mateus 28:19 e tantos outros textos vão falar sobre isso.
Há igrejas que optam pela celebração da ceia, por exemplo, um culto por mês, outras em cada culto. Então não importa a frequência, o importa é que a Bíblia não especifica a frequência. A Bíblia fala que tem que ter o sacramento, deve fazer parte do tempo de culto a Deus. Então, se você vai fazer uma vez por mês, ou se você fazer todos os domingos, sem exceção, não tem problema, não faz diferença. O importante é a gente entender que precisa ter em algum momento dentro do tempo do culto, né? Seja naquele culto específico, seja no culto ao longo do mês, mas em algum momento a igreja deve celebrar a administração dos sacramentos. Quando você pensa então, em sacramentos, nós geralmente mencionamos aí, né, o batismo, a Santa Ceia. Mas quando nós pensamos nessa realidade mais abrangente, né, como uma pregação visível da Palavra de Deus, nós temos, por exemplo, isso sendo praticado com a circuncisão, isso sendo praticado através da forma como eram feitos os sacrifícios, né, a ideia do cordeiro sem defeito, todo aquele procedimento que era tomado. Então tudo isso deve ser feito com ordem, com decência, da maneira correta. As próprias festividades eram celebradas, né, daquelas maneiras bem definidas, detalhadas ao longo dos séculos. Então sempre nós vemos, né, esse princípio sendo repetido. E agora no Novo Testamento nós já não... Lembra, nós estamos falando de princípios. Porque no Antigo Testamento nós celebrávamos... o povo de Israel celebrava o Pentecostes, a festa dos tabernáculos, a Páscoa, né, de uma maneira X. Agora no Novo Testamento nós... naquilo que era a Páscoa antigamente, nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. Naquilo que era o Pentecostes, nós celebramos a chegada do Espírito Santo. Então, e por aí vai. Então, hoje nós temos uma significação diferente, né? E muitas daquelas festividades já não são mais praticadas, mas nós continuamos mantendo a pregação visível da palavra de Deus através da feitura, né? Da prática correta, né? Da administração correta dos sacramentos. E, em terceiro lugar, o exercício fiel da disciplina. O exercício fiel da disciplina é inteiramente essencial para manter a pureza da doutrina e salvaguardar a santidade dos sacramentos. A palavra de Deus insiste na disciplina apropriada da Igreja de Cristo, e a falta dela sempre resultou em distanciamento do povo de Deus. As consequências foram a chegada da idolatria e pecados diversos e o afastamento daquilo que foi determinado por Deus. Cito aí Mateus 18, 1 Coríntios 5, de 1 a 5, versículo 13, ainda capítulo 14, versículo 33 e 40, e por aí vai. Então o que nós temos, né, diante dessa realidade? Que a disciplina faz parte do culto a Deus. Tem que ser realizado todo culto? Não. Inclusive não é desejável que isso aconteça todo culto, mas sempre que for necessário. Então faz parte do culto a Deus, ela deve ser praticada. Uma igreja viva, eficaz, uma igreja bíblica, ela deve praticar a disciplina eclesiástica. Cito então 3 pontos, né? A pregação verdadeira da palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos, o exercício fiel da disciplina. Então, faz parte do primeiro ponto, né, que nós destacamos, sinais e marcas características do verdadeiro culto a Deus. Segundo lugar, o culto bíblico neotestamentário é obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Então, no Novo Testamento, o culto ele assume uma característica diferente, porque a partir desse momento, o Espírito Santo é que norteia e dirige toda a realidade cultica a Deus. Então, o culto ele passa a ser muito mais abrangente, né? Ele sai, como ele diz, quando há o divórcio da nação de Israel, ele deixa de ser culto de uma nação específica e passa a ser o culto a Deus de qualquer pessoa que professa Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Ele então começa a ser dirigido e norteado não pelo governo de Israel, mas pelo Espírito Santo que é outorgado a nós. Então, o único meio de cultuarmos verdadeiramente a Deus é por meio do Espírito Santo. Afinal, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. A distintiva sabedoria de conhecer e proclamar a palavra de Deus vem do Espírito Santo. E isto é, os dons da pregação, da profecia, do ensino, tudo isso é norteado, dirigido e estruturado pela ação do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito, por meio do culto, trabalha o aperfeiçoamento dos santos, pois a liturgia contém os instrumentos necessários para isso. Ao profeta, isto é, ao pregador, compete pregar sempre.
A adoração verdadeira é produzida pelo Espírito Santo, Filipenses 3:3, João 4:24, Romanos 8:26 e 27, por aí vai. O convencimento do incrédulo é obra do Espírito Santo, João 16:8 a 11. A enologia de que Deus se agrada vem do Espírito, inspirador da letra e da música que nós cantamos, 1 Coríntios 14:2 e 25, Efésios 5:19. O amor que nos vincula a Deus e nos une aos irmãos é dádiva de Cristo mediante a obra do Espírito Santo em nós, Romanos 5:5, 1 Coríntios 13. Deus organiza o culto cristão, como fez no Velho Testamento, e o executa por meio de sua igreja, instrumentalizada pelo Espírito Santo. O culto público e bíblico é a instituição divina e deve ser agradável a Deus, não ao homem. Romanos 12, versículo 1 e 2. Este só experimenta a boa e agradável e perfeita vontade de Deus quando oferece a Ele a totalidade da sua vida, corpo e espírito, em culto agradável a Deus. Romanos 12, versículo 2. Ou seja, não existe possibilidade de culto a Deus sem o Espírito Santo. Então, não tem reunião de culto na nova aliança a Deus sem a presença do Espírito Santo. Lembrando que essa é uma característica do culto neotestamentário. Tá bom? Na antiga aliança se dava de uma maneira diferente, né? Muito mais ritualística, né? Da realidade física que estava ali presente. Agora é muito mais espiritual, né? A presença do Espírito Santo em nós se faz extremamente necessário. Então, todas essas citações que eu fiz mostram como todo o momento do culto é conduzido, dirigido e trabalhado pela presença e pela ação do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Então, em segundo lugar, o culto bíblico neotestamentário é obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Em terceiro lugar, a ordem litúrgica reformada atual. Então, diante de tudo isso que nós vimos, nós chegamos ao culto hoje, né, que nós exercemos na nossa igreja nos dias de hoje. O culto deve ser feito com ordem e decência. Isso está previsto na palavra de Deus. 1 Coríntios vai falar sobre isso de uma maneira muito clara. Portanto, a organização litúrgica é a atribuição do pastor e programada antes do culto, como Paulo vai orientar em 1 Coríntios 14, versículo 2 a 40. Com isso em mente, né, e buscando unir todos os princípios que devem estar presentes no culto público, foi que, ao longo do tempo, elaborou-se, portanto, uma espécie de ordem psicológica do culto, fundamentada e alicerçada na palavra de Deus. Então, tudo aquilo que nós vimos até agora, que é essencial ter no culto, ele se tornou a liturgia que nós temos hoje, pelo menos a base da liturgia que nós temos hoje. Então, só repetindo isso, a ordem litúrgica é a atribuição do pastor. Então, quem que prepara a liturgia? Quem elabora a liturgia? O pregador, né? No caso da igreja que tem pastor, o pastor. Ele que vai ser aquele responsável por preparar e elaborar toda a liturgia. Toda a liturgia é trabalhada e combinada, né, antes de início do culto. Depois ela é executada ao longo do culto, levando e conduzindo a igreja à adoração a Deus. Não só o pastor, como toda a igreja. Tudo isso é feito pela ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, como parte do dom que Deus concede de liderança e pastorado àquele que está dirigindo o culto naquele momento. Então, tudo isso, né, faz parte das características e das responsabilidades do pastor. Então, nós preparamos antes, com antecedência, toda a liturgia. Então, não tem problema em acrescentar alguns elementos, desde que tudo isso seja feito com ordem, com decência e de uma maneira prévia, né, para que seja executado durante o tempo do culto. E aí eu quero citar, né, o que se elaborou ao longo do tempo, né, fundamentado em tudo isso que nós vimos, sobre a ordem psicológica do culto. Então, bíblica e psicológica. Psicológica no sentido de que tem um ritmo, né? Ela funciona de uma maneira bem natural, né? Conduzindo a pessoa à adoração a Deus. Por isso a gente fala psicológica, né? Mas ela é bíblica e estruturada biblicamente. Então, como funciona? Qual ordem é essa? Você vai reparar que a gente pratica isso nas liturgias do culto. Primeiro, a consciência da presença de Deus, que seria a chamada à adoração. O início do culto público deve possibilitar a consciência da presença de Deus na comunidade e chamá-la à adoração, pois o culto, antes de tudo, ele é racional. Então, o primeiro momento que nós temos no culto é essa chamada adoração. Então, o momento de você focar, mudar a chave ali, focar a sua atenção ao momento de culto. O que você está fazendo ali dentro? Você vai adorar e glorificar a Deus. Então, você vai prestar um culto a Deus. Você vai viver um momento diferente na sua vida naquele momento. Então, tem que ter uma dedicação, uma atenção muito especial. Segundo, a adoração em si, né, que seria a glória de Deus. Essa é a consciência da presença de Deus em nós.
O culto é como uma transfiguração, tendo Cristo no centro e a palavra de Deus como testemunha. É no início do culto que o adorador toma consciência da majestosa grandeza de Deus e da indescritível santidade do seu Salvador. Após este momento, o adorador está preparado para reconhecer-se pecador, indigno, mortal e relativamente desprezível. Então, o primeiro momento é chamado adoração. Vamos focar a atenção aqui, nós vamos começar o culto a Deus. Segundo momento, a adoração em si. Nós reconhecemos a presença de Deus entre nós, a sua grandeza, a sua santidade, a sua glória soberana, e reconhecemos diante disso a nossa pequenez, como somos dependentes da misericórdia de Deus e como somos incapazes de sermos fiéis a Deus sem a ajuda do próprio Deus em nós. Então, antes de podermos confessar os nossos pecados e prestar um culto agradável a Deus, nós precisamos então reconhecer a glória de Deus e a presença dele naquele ambiente de culto. Então, Deus está presente no nosso meio, Ele é o digno de toda honra e glória, Ele está entre nós. Eu preciso me humilhar, eu preciso me colocar aos seus pés para aprender a tua palavra. Terceiro, a confissão. Diante da santíssima pessoa de Cristo Jesus e a objetividade da sua presença entre nós, segundo a promessa que está escrito, eis que estou convosco, e o testemunho interno do Espírito Santo nos conduzindo a isso, o crente se vê na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de roupa suja, não preparado para a festa. O pecado está em nós. Olha para dentro de si mesmo e se descobre pecador, indigno de estar diante do Salvador. E essa descoberta, a obra do Espírito Santo de Deus em nós, leva a pessoa então a prostrar-se aos pés do Redentor em humildade, em confissão, para pedir para Deus transformar a sua vida, redimir os seus pecados, restabelecer o seu relacionamento com o Pai de maneira plena e perfeita. Então repara que isso é muito importante, o momento da confissão. Mas ele vem depois que você reconhece a presença gloriosa de Deus, a santidade e a perfeição de Deus. De repente você está nesse ambiente de adoração, começando a ficar preparado, você olha para si e se vê indigno de estar na presença de alguém tão glorioso. Então você precisa confessar os seus pecados, e há um momento da confissão. Em quarto lugar, nós temos o perdão. Após a oferenda do sacrifício, havia o consequente perdão, isso no Antigo Testamento. O ofertante sabia que os seus pecados confessados haviam sido expiados na morte e na queima da vítima. Ele viu tudo acontecendo. Aliviava-se e se considerava mais digno perante o Redentor. Não diferente na igreja cristã. Ela nos chama ao arrependimento, e arrependidos, confessamos os pecados, confessamos a Deus os nossos pecados, e dele recebemos o perdão em Cristo Jesus. No fundo da alma, o crente sabe que os seus pecados foram perdoados. Na questão do perdão, isso acontece instantaneamente ao nosso coração no final do momento de confissão, e muitas vezes, em muitas liturgias, é lembrado através da declaração de perdão. Na nossa igreja nós temos o costume de mencionar, lembrando as pessoas, nossos pecados foram perdoados em nome de Cristo Jesus, glória a Deus por isso. Então isso é uma lembrança importante, porque isso enche nosso coração de paz e de alegria. Não que você não saiba, mas é sempre bom lembrar, aquela ideia dos aviões, que falam, você já sabe, mas não custa lembrar se os pecados foram perdoados quando você os confessa em espírito e em verdade. Isso faz bem para o nosso coração, isso nos traz à memória algo que faz muito bem. Tanto o indivíduo como a comunidade devem confessar os seus pecados a Deus. A consciência do perdão traz um gostoso alívio, conduz ao reconhecimento do débito, a gratidão que deve ser de alguma forma expressa, comum através da oração e do louvor, que nos leva ao quinto ponto, o louvor. O louvor expressa tanto a gratidão do perdoado, do pecador, como exalta aquele que perdoa, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E isto de maneira espontânea e natural. Aflora dentro do íntimo, quase instintivo da pessoa perdoada, o desejo de louvar e glorificar a Deus pelo perdão que lhe foi concedido. O coração grato, ele traz nos seus lábios louvor e glorificação a Deus. Então, o mesmo hino dominicalmente cantado torna-se belíssimo, sublime, sentimental e espiritual, porque nós cantamos com uma expressão de gratidão e de louvor a Deus que nos perdoou os pecados e teve misericórdia de nós. Nesse estado, o fiel canta com a mente, com o coração, com o espírito. A gratidão conduz ao serviço, à dedicação, à consagração. Então, repara que toda essa ordem que eu estou mencionando, que existe na liturgia de hoje, ela vem daqueles princípios basilares que nós mencionamos até agora na palavra de Deus. Em sexto lugar, dedicação ou consagração.
O coração grato é o que ama e procura demonstrar o seu amor por meio de alguma forma de serviço, de dádiva, de presente. O crente que sai de um culto com vontade de servir a Cristo, de dedicar-se a Ele de corpo e alma, de proclamar a sua existência, sua pessoa, seu ministério e seu amor imensurável, ou um crente que participou de fato do culto em espírito e em verdade. Quem ama quer sempre ouvir o amado falar com ele, falar dele, falar a respeito dele em todas as oportunidades. Então, se amamos a Deus, nós queremos ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração, nós queremos falar do amor de Deus para as outras pessoas, queremos falar com ele o quanto nós o amamos também. O assunto do crente é o Salvador. Anseia de ver todos os seus amigos e parentes gozando das mesmas graças em Cristo Jesus que a pessoa, que o próprio adorador tem. Seu impulso é interceder junto a Deus por eles. E, meus irmãos, então o momento da dedicação, da consagração pode ocorrer em bloco separado ou ao final do culto, ou subentendido ainda entre o louvor e a edificação. Então o momento da dedicação e da consagração é o momento que vai acontecer do culto a Deus, ou num bloco separado, sendo um momento ali de reflexão, de oração, pedindo que Deus nos capacite para a pregação do Evangelho, para colocar em prática aquilo, para viver aquilo de uma maneira muito real e vívida. Pode acontecer entre o louvor e a edificação, pode acontecer ao final do culto ou subentendido aí nas orações que são feitas. Em sétimo lugar, nós temos a intercessão. A intercessão e a edificação estão no mesmo bloco psicológico, Cristo intercede por mim junto ao Pai e eu intercedo pelos pecadores junto ao Filho. Então ele está presente também em bloco separado ou na oração que precede a edificação. E em oitavo e último lugar, nós temos a edificação em si. A edificação inclui a proclamação, mas não se resume a ela. Deve ser o momento do culto em que se serve o banquete para o sustento do povo de Deus e fortalecimento desse povo, principalmente dos fracos. A Santa Ceia entra também nesse aspecto, o batismo também entra nesse aspecto da edificação, mas claro que cada um no seu momento, cada um no seu contexto. A pregação da palavra é sempre essencial e fundamental nesse momento. Assim, o andamento psicológico conduz o adorador ao clímax, ao estágio litúrgico da instrução, do preparo, da habilitação para as lutas cristãs. Dentro dessa visão psicológica, o dirigente litúrgico caminhará a trilha natural, cremos, do espírito humano que se coloca em adoração diante do seu augusto Criador, Salvador e Pai. Portanto, não é nada forçado, nada estereotipado, nada rígido, e nada mecanizado, mas algo fundamentado pela palavra de Deus que nos conduz naturalmente à adoração ao Criador. E em quarto e último lugar, só repassando aqui então o que nós vimos. Primeiro, nós vimos que o culto bíblico ele tem os sinais ou marcas características do verdadeiro culto a Deus. Segundo, o culto bíblico neotestamentário é obra do Espírito Santo em nós, através de nós. Terceiro, ele tem uma ordem litúrgica, ele leva a uma ordem litúrgica reformada, psicológica, que conduz naturalmente o adorador à adoração a Deus. E em quarto, aí nós queremos, dentro dessa realidade, fazer um apêndice e falar sobre o culto infantil. Então, dentro de tudo isso, nós vamos falar um pouco sobre o culto infantil. Uma observação, culto infantil dentro do culto, no caso da nossa igreja, vespertino. Não estou falando aqui da escola bíblica dominical, mas do culto infantil, aquele que a criança sai no momento da edificação. Então, antes de encerrar, eu gostaria de pontuar só essa outra questão. A palavra de Deus deve ser sempre ensinada, não só no linguajar adulto, mas também no linguajar infantil. A palavra deve ser pregada a todos, sem exceção. Infelizmente, o radicalismo é um problema em qualquer ambiente. Na Igreja Reformada existe, por exemplo, um movimento que flerta com o legalismo, que era uma realidade muito conhecida ali dos fariseus. E esse movimento é conhecido como puritanismo. Então, não estou falando que o puritanismo é fariseu, não estou condenando isso. Nós já estudamos sobre o puritanismo, vimos como ele tem um papel importante na igreja, tem muita coisa boa dentro do puritanismo. Mas algumas coisas pontuais do puritanismo, elas acabam extrapolando, e flerta aí com o legalismo e cai aí nas redes do farisaísmo. Então, na busca por retornar à palavra de Deus, que é uma coisa muito boa, esse grupo, então, por vezes, cruza a linha da moderação e adentra pontualmente no radicalismo oposto.
Cito esse movimento dentro do contexto do culto bíblico, porque muitos puritanos, infelizmente, insistem em afirmar que o culto infantil, no momento da edificação do culto vespertino, está errado. Então eu menciono isso porque isso é triste, né? A gente ouve, infelizmente, muitos pregadores, né, do movimento puritano, né, que acabam falando, né, defendendo que o culto infantil está errado dentro do contexto do culto público, né, do culto à noite. E isso é uma realidade triste. Eles valem-se geralmente de dois argumentos, né? Existem outros, eu vou colocar 2 argumentos principais, né, que são normalmente encontrados. Primeiro, eles citam exemplos de rituais veterotestamentários para afirmar que o culto infantil não deve acontecer. Geralmente eles querem citar aí para mostrar que no momento de explicação da palavra estava todo mundo junto, né? A criança não estava separada. Então eles citam vários momentos rituais do Antigo Testamento, né, onde isso acontecia. E em segundo lugar, eles reclamam que a criança participa de todo o momento do culto, mas o momento mais importante, que é a pregação da palavra, ela é tirada do templo. Então são geralmente 2 argumentos que são usados pelos puritanos, né, para ser contra. Não é só os puritanos, vamos lá, tem outras pessoas também que são contra, mas principalmente o movimento puritano. Muitas pessoas do movimento puritano são contra o culto infantil. Então, mencionando alguns textos que eles usam, né, para a gente ver de onde sai essa ideia deles. Então, Joel 2, versículo 15 a 16. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, na hora de pregar está todo mundo junto, inclusive as crianças. Êxodo 10, 8 a 9. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Todos celebrando a festa ao Senhor, crianças, adultos, jovens, mulheres, todos. Êxodo 10, versículo 8 a 9. 2 Crônicas 20, versículo 13. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também suas crianças, e suas mulheres, e seus filhos. Novamente, todo mundo junto, crianças, mulheres, filhos, pais, todos ali reunidos, cultuando a Deus, todos juntos, cultuando a Deus. Ainda tem Êxodo 13, versículos 5 a 8, Josué 8, 35, entre outros textos. A grande questão é que todos esses textos, eles apontam apenas a necessidade de se pregar a palavra de Deus também para as crianças. E é exatamente o que acontece no momento do culto infantil, onde ela sai para ouvir a mensagem de uma forma que entenda melhor. Manter a criança no culto, salvo em pontuais exceções, né, tipo no momento da ceia, no momento no lugar onde não tem estrutura para fazer um culto infantil, que são exceções. Quando você mantém a criança num ambiente que não é essas exceções, você acaba privando a criança de uma boa compreensão da palavra de Deus, já que há muito mais dificuldade de uma boa compreensão quando ela está ali junto com os pais, numa mensagem mais trabalhada no contexto adulto, né, do que quando ela tem ali uma mensagem pregada diretamente para ela. No fundo, o puritanismo, ele pisa na lama do radicalismo para justificar uma ideia que não tem base bíblica. A palavra de Deus traz princípios de culto que norteiam as cerimônias, como conhecemos, mas não as detalham minuciosamente, de modo que, respeitados os princípios, como toda a lei de Deus, variamos a forma para melhor comunicar à sociedade em que estamos inseridos. Então, entenda isso, né? Como já abordei exaustivamente até aqui. A palavra de Deus ela não vai detalhar pontualmente o que tem que ter no culto, mas há princípios que são universais. Nós vemos, por exemplo, a ideia dos sacramentos, como nós temos na igreja hoje, não tinha no período patriarcal, não tinha no período veterotestamentário, do mesmo jeito, mas tinha algo semelhante. Por quê? Porque há um princípio por trás que norteia. O princípio estava lá, está no período patriarcal, está no período mosaico e está nos períodos de hoje. Então, mantendo-se o princípio, nós variamos, às vezes, a forma como é praticado para dialogar melhor com a sociedade que nós estamos. Então, a criança,
aprende todo o necessário nesse ambiente de culto, né? E isso a gente precisa entender. Então a palavra de Deus traz princípios, né, como eu disse, que norteiam e não um ensino detalhado, especificamente uma cartilha para ser seguida, mas princípios que devem nortear a prática do culto. Como eu disse, a criança, então, ela aprende todo o necessário quando ela é trazida ao culto pelos pais. A participação do culto, o envolvimento litúrgico, da adoração, da confissão, do louvor, da edificação. E aprende o princípio da reverência durante o culto e na edificação, aprende a palavra de Deus. Coisa que seria pouco provável se permanecesse junto com os pais no templo. A criança não é privada de ouvir a palavra de Deus, mas é levada a ouvir de maneira que entenda, potencializando assim a sua experiência no culto. Então a criança não está sendo privada do momento de edificação, pelo contrário, ela está sendo levada a um momento de edificação que edifique de fato a sua vida, numa linguagem que eles entendam. Ou melhor, não, mas a linguagem do pregador tem que ser uma linguagem que toda criança entende. Isso é uma coisa empírica, isso é uma coisa que não é prática. Nós buscamos a simplicidade máxima da pregação da palavra para que todos entendam. Mas o linguajar infantil é diferente do linguajar adulto. Isso é inquestionável. Então, uma forma como você explica para uma criança, uma forma como você explica para um adulto, eles são diferentes. Você precisa embasar, explicar muito mais coisa. É diferente a realidade. Então nós pregamos, ensinamos a palavra de Deus da maneira mais simples possível, mas a forma que a criança entende ainda é mais simplificado ainda, mais resumido, dado o tempo de atenção e tantas outras coisas que estão associadas. Então a criança, ela participa de toda a essência do culto de uma maneira mais efetiva e eficaz. Então a ideia da edificação permanece, só que agora de uma maneira mais efetiva na vida e no coração da criança. No final das contas, ter ou não culto infantil não é uma questão bíblica, mas de opinião e preferência. Então, atenta a isso. Eu repito, a Bíblia nem incentiva e nem proíbe o culto infantil. Portanto, não pode ser usada como argumento para uma opinião extrema. Então, repara, a Bíblia fala que a criança deve aprender a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui de culto infantil, do molde do culto infantil. A Bíblia não manda ter culto infantil e não manda não ter culto infantil. Ela manda ensinar a criança a palavra de Deus. E o culto infantil, ele cumpre essa função. O argumento puritano, portanto, e de outras linhas semelhantes de pensamento, é muito parecido com um tipo de argumento combatido por Jesus quando questionado pelos fariseus quanto, por exemplo, aos sábados. Jesus ensinava uma prática diferente dos princípios por trás da lei e mostra como os princípios, e não a lei em si, são atemporais. E inclusive ele complementa em Mateus 5, versículo 17. Não vim para revogar a lei, mas para cumprir. Seguir a linha de argumento dos puritanos, né, essa que nós mencionamos, nos levaria novamente a incensos, sacrifícios de animais, estolas, ritos de purificação, etc. Além de inúmeros problemas com coisas que existem hoje, mas que não existiam na época bíblica, né? E, portanto, não são diretamente abordados por ela. O grande problema é que nada disso se mantém na nova aliança, né? Exceto os princípios. Então, essas ideias, essas coisas, essas formas, né, que haviam lá, elas não se mantêm no culto da nova aliança. Os princípios, sim. Essas formas, muitas delas ali, elas são completamente transformadas ou mesmo deixam de existir. No Novo Testamento, a mensagem era ensinada a todos no Antigo Testamento a mensagem era ensinada a todos com ou sem o culto infantil. E hoje, também, da mesma forma. Portanto, eu sou contra embasar biblicamente a opinião de não fazer culto infantil, pois não há na Bíblia uma base sólida, firme, para poder confirmar uma coisa como essa. A Bíblia não fala nada sobre isso. É só uma opinião. Biblicamente falando, o que podemos afirmar é que a palavra deve ser pregada também a crianças. Estou sendo enfático nisso. E este é o princípio que está presente, né, dentro desse texto, que é praticado ainda nos dias de hoje através do culto infantil. Então, agora falando da minha opinião, né, eu, por exemplo, acho muito mais proveitoso que a criança, saindo para o culto infantil, aprenda uma lição inteira da palavra de Deus, bíblica, né, naquele momento específico para isso, do que ela ficar dentro do templo com os pais e se
em um lapso de atenção, pegar um pedaço do culto, saber um pedaço, um trechinho, uma coisa isolada da mensagem da palavra de Deus. Então é muito mais, na minha opinião, edificante que a criança aprenda e ouça uma história completa, num momento específico para isso, do que dentro do culto ali, eu ouvi o nome de Abraão. O que Abraão fez? Não sei, eu não peguei mais nada, peguei só Abraão, de repente distraiu, ou foi dormir, ou fez outra coisa. Então, prefiro que ela saia para um momento onde ela vai ouvir a pregação da palavra de uma maneira que ela entenda. E ela sai dali falando, olha, conheci a história de Abraão no culto infantil e eu aprendi toda a vida dele como é importante para os nossos dias. Então, repara que essa é a minha opinião, né? Por isso nós temos a prática do culto infantil na nossa igreja. Mas, repito, isso é questão de opinião, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não proíbe e nem contra nem a favor. A Bíblia não fala sobre o culto infantil. Então, quer fazer, não quer fazer, é opinião sua. Na nossa igreja, essa é a minha opinião. E nós mantemos porque queremos que as crianças aprendam desde cedo toda a questão da vivência do culto a Deus e aprendam a palavra no momento específico para isso. Concluindo, toda a nossa vida com Deus deve ser regida pela palavra de Deus. Mas se apegar a detalhes temporais de celebrações registradas nos faz cair no legalismo, erro dos fariseus. E corremos o risco de, assim como eles, crer que Jesus no fundo veio revogar a lei. A grande questão que precisamos nos atentar é aos princípios que norteiam as leis, no qual elas estão embasadas. Porque, afinal de contas, eles são o que torna os ensinos bíblicos atemporais, os princípios. Veja bem, o uso do vinho, por exemplo, na celebração da ceia do Senhor, isso era usado o vinho mesmo no tempo de Jesus. Hoje nós não usamos mais o vinho, usamos o suco de uva. E não pecamos nisso, uma vez que se mantém toda a associação presente no momento da ceia. Já ouvi falar de tribos no interior do Amazonas que em vez de suco, não tem suco de uva perto. Está lá no interior do Amazonas, no meio daquelas matas. O que eles usam ali? O suco de açaí. Não um açaí gelado, tipo sorvete que a gente toma ainda, mas aquele suco, né, quente do açaí. Quente ou frio, né? Questão de opinião, mas enfim, eles usam ali, e está errado, está pecado? Não está, desde que esteja inserido dentro de uma celebração de ceia do Senhor, com toda a reverência, com toda a organização, com toda a preparação que é necessária, não está errado, está ali presente um elemento para simbolizar o sangue de Cristo. Por isso, ao ler um texto bíblico para meditar em suas palavras, se atente ao contexto literal e histórico. Observe outros textos que falam do mesmo assunto e, se preciso, peça ajuda para entender o princípio que deve ser aprendido e não cair no erro de querer aplicar palavras destinadas, por exemplo, a Israel num contexto de guerra, na vida de alguém que está indo procurar emprego. Então, cuidado, né, com esse tipo de coisa, né? Busca ajuda se você não está entendendo direito o que a Bíblia está falando. Por fim, lembre-se sempre, basicamente o culto a Deus é formado de Bíblia, leitura e explicação, sacramentos, batismo e ceia, oração e disciplina. A igreja que não tem qualquer um desses elementos está em desacordo com a palavra de Deus. Fechamos aqui essa extensa aula sobre o culto bíblico. Apesar de ser extensa, nem de longe ela resolve todos, ou ela fala sobre todos os problemas, sobre todas as questões do culto bíblico. Há muitas e muitas outras coisas que poderíamos estudar e aprender. Aqui é um resumo, basicamente, né, de coisas importantes que precisamos entender para a nossa vida e nossa vivência. Deus abençoe sua vida. Vou fazer uma oração. Pai, fala ao nosso coração, ó Deus, e continue falando, ó Pai, ao nosso coração nos nossos dias. Agradecemos porque a Tua palavra nos foi ensinada e ministrada nessa manhã. E agora, ó Pai, te peço, ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática e viver para a glória do Teu santo nome. Livra-nos de todo perigo e todo mal. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar na leitura, na meditação, na vida com o Senhor, uma vida de fidelidade ao Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar, ó Pai, na essência da Tua palavra, o verdadeiro culto bíblico para a glória do Teu santo nome. Seja com cada um de nós, como indivíduos, como família, como igreja, possamos viver cada dia mais para a glória do Teu santo nome. Tem misericórdia da nossa nação, abrevie os dias dessa pandemia, Pai, clamamos ao Senhor e a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, bom dia, até a próxima com a graça de Cristo Jesus.